Olá, estamos começando mais um podcast. Meu nome é Valéria, eu sou podóloga e a host desse podcast. Queria pedir para vocês que consomem o nosso conteúdo, nos seguir no Spotify, ativar o sininho para serem avisados cada vez que subir um conteúdo novo. E estamos também no YouTube. Hoje eu vou falar de um assunto que eu sou muito entusiasta, com uma pessoa incrível que eu conheci há menos de 6 meses e que eu fiquei encantada com o trabalho dela e consigo perceber a importância e a sutileza desse trabalho. Eu vou falar com a Renata Travassos, terapeuta holística integrativa e comportamental, reikiana no terceiro nível e com início de mestrado no Reiki. E ela também faz terapia TMD, né, Renata? Me Isso, ajuda, querida. socorro. Boa noite. Olá, Renata, tudo bem? Tudo bem, Valéria? Como vai? Obrigada pelo convite. Espero contribuir aí. Bom, a TMD, ela é uma terapia multidimensional, né? É uma ferramenta também dentro das terapias holísticas aí, integrativas, que auxiliam aí no nosso equilíbrio energético vibracional, e ela vem como uma ferramenta aí também para auxiliar junto com o Reiki e com a leitura Ah, áurica. entendi. Eu me perdi, eu só coloquei TMD, depois não sabia falar. Renata, eu quero primeiro te agradecer por você ter aceito o meu convite. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, Obrigada. muito buscada, e eu sei que é difícil você encontrar um tempinho para a gente conversar, até porque você tem outras atividades além disso. Mas É, eu achei muito interessante. As pessoas precisam entender que elas têm muitos caminhos, que elas não precisam ficar fechadas num diagnóstico, seja ele emocional ou físico, que a gente pode usar as terapias complementares, integrativas, para nos sim, auxiliarem, né? E exatamente. então, eu queria que você introduzisse contando a sua história, a sua chegada no Reiki, como que isso aconteceu? Foi uma busca sua? Foi uma curiosidade? O que foi? Então, eu costumo falar que essas buscas elas não são tão voluntárias assim. A vida ela sempre se encarrega de nos colocar em situações, né, onde a gente acaba se vendo frente. Ou eu vou e busco autoconhecimento, ou eu vou padecer nesse limbo, patinando do mesmo lugar sem sair dali, né, em sofrimento. Então, eu fui, na verdade, buscando uma terapia integrativa. No início, uma terapeuta junguiana, né, Ziza Detone, uma querida aqui de Brasília, me trouxe esse olhar diferenciado para um perfil, um traço de personalidade, algum dom, enfim, dentro de uma temática dolorosa que eu estava vivendo. E ali ela falou: "Ô, Renata, tem uma terapia maravilhosa que é o Reiki que vai te ajudar muito, né?" E eu não entendia, é o que eu falo, eu tenho um dom, né? Mas esse dom precisava estar enquadrado aí em algo que fizesse sentido para mim. Então eu vim aí começando um tratamento com uma terapeuta reikiana também queridíssima, e ela foi me mostrando outros caminhos, né, de cura, de pertencimento, de equivalência daquilo que eu precisava. Então, eu entendi o que, que eu precisava ajustar em mim para poder trazer esse processo autocurador. Mas é um caminho longo, né? Então, diante de todo o cenário para uma capricorniana, como eu havia te falado, racional, né? Aceitar esse movimento de cura, eu precisei entender, né? Dentro de uma racionalidade, eu comecei a estudar. E esse estudo me trouxe para um lugar de zona de conhecimento, de conforto, de familiaridade. Eu me senti familiarizada com aquele assunto, com aquela temática, como se eu já te conhecesse, né? E daí eu fui me desenvolvendo, tive a oportunidade de fazer parte de um grupo maravilhoso, que foi a Rede Feminina de Combate ao Câncer no Hospital de Base, onde eu consegui exercer e atuar frente aí a mulheres em estado terminal, enfim, com reiki, né? E aí começou toda a minha história aí com reiki,
num processo de uma rede de apoio, que eu costumo falar. Nossa, que legal. Eu também tenho essa necessidade, Renata. As coisas precisam ter lógica, fazer Fazer um sentido. sentido. Depois eu me entrego. Isso, Depois eu exato. consigo sentir, mas ela primeiro tem que ter uma Fazer um. explicação lógica, né? E é possível, né? A gente pensa que, não tem que entender, tem que se jogar. Eu acho que não. Inclusive, quando eu atendo, as pessoas ficam receosas, né? Ah, não sei se eu pergunto, eu não sei se, né, ela vai achar que é uma pergunta. Não, se você está sendo acessada no que há de mais íntimo, que é a sua centelha divina, é o seu tesouro interno, né, por alguém que você desconhece, numa técnica que é possível acessar e ter conhecimento, busque, né? Se informe, pergunte, questione, faça fazer sentido. E aquilo não precisa ter, eu tenho uma técnica, né? Eu tenho uma diretriz seguida aí do reiki, tem uma técnica, né, que é usada. E essa É, técnica, ela tem uma profundidade, mas ela pode ser aprendida, ela pode ser estudada, né? Eu acho que é válido, para trazer mais racionalidade também, por que não? Né? Se aquilo entendi. acomoda a tua alma, né? É o que importa. Claro, com certeza. O que significa reiki? Então, o reiki, o que é energia vital, né? E o rei é o divino, é a conexão com essa egrégora de luz, né? A gente chama de Deus, Jah, Alá, Jeová, grande arquiteto, cada um dá seu nome, né? Mas há uma egrégora aí superior, acima de nós, né? Que talvez os nossos olhos carnais são limitados demais para enxergar a dimensão disso tudo. E esse divino entra em conexão com essa energia vital, né? Se conversa aí. E o reiki ele vem trazendo uma espécie de tratar, né? A gente não fala somente em cura, porque a cura, dependendo da patologia, ela pertence a várias frentes. O reiki acaba sendo uma ferramenta de auxílio. Mas é um tratamento, sim, faz parte de um tratamento e é uma técnica, né? Utilizada para o equilíbrio do teu campo vibracional, dos teus pontos de energia vital, que são esses chakras aí. Entendi. E como é que é feita a abordagem? O que que é o reiki? Se você puder até fazer uma analogia, se ficar muito, se ficar difícil, se você achar que fica difícil das pessoas entenderem, pode fazer uma analogia. Então, eu costumo falar assim: o reiki é como se fossem 7 esferas. Vou fazer uma analogia aí geométrica, né? 7 esferas grandes, perfiladas na vertical, acopladas no nosso corpo físico. Essas esferas, cada uma tem uma cor. Cada cor dessa tem uma simbologia, um significado de ação no campo vibracional. Quando a gente entra em desalinho, esses chakras, eles passam a exercer um papel mais de sombra, eles se desalinham, se desestruturam, a gente perde a nossa conexão visceral com a nossa energia vital. O reiki, ele vem estruturando cada chakra, cada esfera dessa vai sendo tratada individualmente, para que a gente possa alinhar e ordenar o nosso espírito, o nosso corpo material e o nosso campo psíquico, né? Que é esse combo aí que faz com que esses chakras eles se desalinhem. São seres espirituais tendo uma experiência material, mas a nossa roupagem ela é constituída de psique, né? De experiências culturais, de traumas, de bases familiares. Então tudo isso é um combo que colabora para essa estruturação. Por eu ser um ser que estou vivendo uma experiência material, obviamente, eu vou ter adversidades e desafios ao longo da minha vida que vão me colocar em xeque em relação a esses chakras, né? Eu não tenho como estar sempre num lugar onde a minha energia vital ela está em abundância. É o ideal. Mas o ideal seria se a gente vivesse num mundo ideal igualmente numa mesma frequência vibracional, o que não acontece. Então é normal esse desalinho dos chakras, e hoje a gente consegue aí, que está muito mais em voga, né, Valéria, essas ferramentas tão maravilhosas, o Reiki é uma das ferramentas, né, de terapias holísticas de um processo de alinhamento e cura, né, então a gente tem outras ferramentas, mas o Reiki, ele vem traçando aí um combo, né, de tratar espiritual, energético e vibracional. Que hoje, que inclusive eu li uma pesquisa da FMU que o reiki está no SUS, Isso, porque exato.
diante de pesquisas, foi visto o efeito que ele causa nas pessoas, Exato. no Exato. conforto, né? É o que a gente estava aí balizando, né? O reiki, ele veio aí como uma ferramenta palpável, né, de ajuste energético. Quando eu estou num processo, quando eu te falo do trabalho que eu executei, exerci junto a uma equipe, obviamente, nesse hospital, a ciência abrindo aí, né, se dispondo a ouvir esse lado das terapias holísticas por ter uma comprovação física de que há algo nesse movimento, né, nessa técnica Sim. tibetana que de fato potencializa a captação daquela anestesia pré-operatória, daquele fluxo de ansiedade que altera o fluxo sanguíneo, a pressão arterial, e com o reiki eles foram observando que há um movimento de cura ou melhora, ou pelo menos de amenizar os sintomas, inclusive até dos tratamentos aí mais agressivos, né? Quimioterápicos, radioterápicos. Então, quando tem essa comprovação física que tem alguma coisa nessa técnica que de fato funcione, as pessoas começam a olhar com mais credibilidade, com mais, dando mais vazão aí para que os reikianos comecem a atuar à frente. Aí é um processo físico, né? Que a gente achava que a patologia ela é tratada somente no aspecto físico, e ela não, a gente é um combo, né, de energia, né? Então é importante também ter esse tratar paralelo. Uma coisa não substitui a outra, mas dá para tratar como um combo, né, E de a gente cura. precisa entender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e que Hum, nós precisamos também cuidar do espírito. E exato. falar disso não tem nada a ver com religião, religiosidade. Não, isso Tem a mesmo. ver você com essa fatia de Deus que existe dentro de cada um de nós, seja ele quem for. Ainda que a Perfeito. gente julgue mal, ele tenta lá dentro. Exatamente. Todos nós temos centelha divina, né? E quando a gente começa a entender que somos uma gama de corpos, né, que envolve o nosso espírito, a gente passa a entender que a gente precisa, né? Não é uma questão de poder, é uma necessidade da alma. Tratar o corpo físico como eu trato o meu corpo espiritual. Então, eu tenho que tratar também o campo da energia, do espírito, da mente, né? Hoje não dá para negligenciar. Nós estamos todos conectados, Renata, todo mundo junto e misturado, não existe intervalo entre nós. Tá todo o nosso campo está preenchido o tempo todo, né? É que O com os tempo olhos todo. físicos a É. gente não consegue ver, Isso, né? isso. É uma trama, né? É uma conexão que eu falo, gente, os nossos neurônios, se a gente for estudar, né, a anatomia de fato, ele simboliza muito essas ramificações energéticas que a gente faz parte. Quando a gente entende que a gente faz parte do todo e não é uma falácia, não é uma romantização do ser, é o que é, a gente passa a se responsabilizar e se corresponsabilizar por tudo aquilo que acontece à nossa volta, inclusive com aqueles que estão ao nosso lado. Então a gente passa a ser mais empático não só com o outro, com a gente também, né? E essa percepção vai expandindo e vai fazendo com que a gente baixe a guarda e entenda, olha, estamos todos conectados. Se a gente Sim. não conseguir olhar para dentro e entender isso, a gente vai estar sempre segregando aí energias e não consegue se conectar nem com a nossa própria autocura. Todo mundo tem um poder de autocura, né? Seja através da fé, seja através, isso não falando só de religiosidade, porque aqui a gente não trata o que você falou e eu quero reforçar isso, porque às vezes tem um equívoco nesse pensamento em achar que o reiki é religião, e não é, né? É uma técnica, uma ferramenta de grande potencialidade de evolução do espírito e cura também desse processo energético, né? A gente fala de espiritualidade, quando eu falo do rei, do divino, eu estou falando de espiritualidade juntamente com essa energia vital em abundância que todos nós temos, né? Quem está bem, quem não está bem, quem é bom, quem não é bom, tem sua centelha, tem sua fatia do bolo. Sim, sim. Você considera que o reiki é uma ferramenta de autoconhecimento? Com toda certeza.
Quando eu equilibro os meus chakras, meus pontos de energia vital, eu passo a exercer em mim um processo de autocura, né? Ah, mas é o reikiano me aplicou. Quando eu abro o meu campo e espaço para essa cura, para esse tratar, eu passo a me conhecer. Eu passo a ter domínio sobre algumas emoções e saber que quando eu perco esse domínio, eu não me perdi, não preciso me perder de mim. Então, com toda certeza, eu considero sim. Muito interessante. E fala um pouquinho da tua abordagem, porque você faz um trabalho diferenciado, Renata. Você faz a leitura áurica Isso, juntamente com o Reiki, isso. e em casos traumáticos, como você me disse na nossa pré-entrevista, você faz o TMD. O que acontece, na verdade, é assim, a minha abordagem, ela é o reiki como carro-chefe, porque é o reiki que prepara o campo para que eu faça a leitura áurica, né? A TMD, ela entra nesse combo, porque trata também da energia e das curas, da necessidade do espírito e da matéria, né? Então, quando eu entro, a primeira abordagem que eu faço é pedir o nome completo. 99% dos atendimentos meus são à distância. Pessoas questionam, mas como faz a distância? O reiki não é uma técnica onde tem imposição de mãos, né? Também. Só que o reiki, por tratar energia, a energia ela perpassa qualquer Não tem barreira, né? distância, né, Não tem Renata? distância, energia, né? É uma troca visceral, né? Então, ela perpassa qualquer materialidade. Isso não é impeditivo. O que eu peço sempre é somente mesmo a conexão com essa pessoa, né? Então eu peço que não me conte nada, não me antecipe nada, justamente o que a gente estava conversando, para que não haja um sugestionamento, né, no atendimento. Se é uma leitura Sim. áurica, é intuitivo. Então é um dom que está sendo exercido ali pós um alinhamento do reiki, que ele vem tratando todos os chakras para que eu possa adentrar e verificar o que o campo da pessoa vem me contando e me mostrando o que precisa ser ajustado. Após isso, né, eu faço esse atendimento todo online, não tenho um contato direto, até porque essas ondas, né, da tecnologia, elas atrapalham muitas ferramentas energéticas espirituais. Mas eu só aviso, né, essa abordagem. Porque também é uma energia, né, Sem Renata? dúvida, é uma onda também energética ali e afeta de fato, né? Então, eu sempre peço também o não consumo da bebida alcoólica, que é algo que modifica sim o comportamento, as ações e inclusive o campo espiritual. É impressionante como a gente vira um chamariz quando a gente acaba tratando o espírito e a pessoa está ali fazendo uso de repente de algo que não entra em concordância com um trabalho espiritual e energético como é o do reiki, né? Então, após isso, 1 hora, mais ou menos, 45 minutos a 1 hora de atendimento, eu volto com uma devolutiva em áudio, onde eu venho trazendo as perspectivas e a explanação que foi feita aí dentro do campo, o que, que ele trouxe de informação que precisou ser tratada, direcionada. Então, eu faço um compilado das janelas mentais que se abrem, né, no momento que eu vou atendendo e trago essa devolutiva como forma de constatação e informação do que foi feito e visto. E com certeza a pessoa que recebe a devolutiva, ela começa a ter uma outra percepção sobre aquilo que ela estava Sem sentindo, dúvida, isso. né? Além disso, abre aí talvez uma porta que estava fechada em cada um. Eu noto muito isso, Valéria. É impressionante como as pessoas, elas às vezes estão ali querendo se conhecer, tentando se entender. E quando tem a devolutiva, é como se alguém falasse o que era necessário esse espírito saber, né? E aí vem as curiosidades, vem aquele lado de tentar se entender um pouco mais. A busca pelo autoconhecimento é uma busca de autocura, né? Então, quando isso começa a acontecer, é que vem os questionamentos, os áudios querendo saber, Renata, mas o que quer dizer isso? Renata, o que eu posso fazer por aquilo? Então, eu acho tão rico isso, que a gente vai se envolvendo e vai criando outras ferramentas de força para que as pessoas possam ir buscando o seu caminho, né? Não só pelo reiki, mas eu vou orientando, olha, faz isso aqui, de repente isso aqui, você começar a estudar sobre isso. É uma troca, né? Eu costumo falar que é uma troca muito rica.
É maravilhoso. Quando eu conheci a Renata pela primeira vez, eu fiquei impactada com a devolutiva que ela me deu. Eu falei, como que essa moça que não me conhece está falando tudo isso sobre o que está acontecendo dentro de mim? É como se você, eu já te falei isso algumas vezes, é como se você nomeasse, como você colocasse em palavras coisas que eu não sabia explicar. Olha só, que É bom isso, né? impressionante. Sem nós nos conhecermos, sem nós Sim, nunca ter nos vistos e você não saber nada da minha vida. olha Você só só. perguntou o meu nome. E é É, impressionante. Isso é para uma pessoa que é racional, que nem eu e você, isso, é verdade. né? A gente fica, É, meu Deus, será que é isso mesmo, né? tem alguma coisa aí, né? Será que é isso? É verdade. Exatamente. Agora, biologicamente falando, Renata, eu queria que você explicasse, que nem a gente conversou informalmente antes, dessa coisa do tratamento, que eu até falei das lesões, de cauterizar, que foi a Ah, sim. forma que apareceu na minha cabeça, que foi assim que eu imaginei quando a gente estava Sim, conversando. Eu sim. queria que tu explicasse para as pessoas o que que acontece na hora que você faz o tratamento, como é que isso evolui, com relação a fazer outras sessões, porque é um caminho sem volta, vamos combinar. Isso, é Eu, isso eu mesmo. acredito que as pessoas que estão com você já estão há algum tempo. Sim, E boa parte sim. elas não te largam, Às porque vezes falta uma volta. é muito gratificante. Às vezes solta mais volta, eu não sei nem o porquê, mas eu imagino. Às vezes a gente tem uma resistência, uma Isso, perfeito. dificuldade É isso. de falar assim, não é nada disso. Não é. Essa moça está falando, mas não é assim. Aí você fica aquela bichinho lá, aquele É, mosquitinho fica lá te cutucando. Aí tu sim. começa a cair na real e ver que é daquela forma mesmo, né? Então, Então, o que que acontece, Valerinha? Realmente, assim, quando, em relação ao tratamento, tem várias frentes aí que eu acabo recebendo, e que é importante a gente conversar sobre. A leitura áurica não tem a ver com o processo de adivinhação, é muito importante falar isso, né? sim, que Até as pessoas porque confundem. confundem bastante, né? Quando você traz algo que está ali permeando no campo da pessoa, que ela não enxerga, e ela sabe que aquilo é totalmente real, dá uma impressão de, nossa senhora, ela adivinhou uma coisa. E na Ela verdade é não é um. evidente. É complexo isso. Eu entendo, mas eu preciso trazer essa realidade para quem está sendo atendido, para que não confunda as coisas. Inclusive, eu até indico, mas se você quer trabalhar com, né, uma tarologia, que eu respeito muito, eu indico, faço indicação sem problema nenhum, mas quando eu vejo que a pessoa está direcionando o meu atendimento para um lugar de adivinhação, né, de vidência, o que não é o caso, né? O que eu faço é um trabalho em cima de um dom, onde eu consigo abrir uma janela mental do que está vindo de você. Esse tratar, as pessoas perguntam, a maioria quando chega até mim já vem com uma demanda pronta, emocional, né? Psíquica, e eu tenho que trazer essa pessoa para um lugar de entendimento, autopercepção e acolhimento, sem que ela me traga essa demanda de fato para que eu não seja sugestionada. O primeiro impacto é aí. Mas, diante desse primeiro atendimento, as pessoas, às vezes, acreditam, né, que vai haver um milagre imediato. Eu fui atendida pela Renata e imediatamente os problemas se resolveram. E não é, né? Como eu falo, é Muito pelo uma. contrário, Muito eu pelo acho que você mexeu no vespeiro, não é Isso, isso? Porque é a isso que. Isso, percepção Valéria. É e isso. a percepção é você que vai ter que ter. Você não vai trazer Exato. tudo pronto. Pronto. É isso, é isso. Então, esse é o divisor de águas inicial.
né? É quando a pessoa começa a entender, opa, eu achei que ela ia resolver, então ela me trouxe foi mais bagunça aqui, um desconforto, né? E esse desconforto é necessário, que a gente estava conversando, a analogia que eu faço. A nossa morada material, física, carnal, que é o nosso corpo, abarca vários cômodos internos, né? Quando a gente vai fazer Sim, uma faxina, uma limpeza nisso tudo, eu preciso tirar os móveis do lugar, eu preciso desconfortar para confortar, eu preciso desconstruir para construir algo novo, né? E esse movimento é doloroso. A gente quer curar, mas a gente não quer se desfazer de algumas crenças, né? com De algumas amarras certeza. psíquicas. Dói, desconforta, é irritante, né? Mas depois que você vai vendo que, opa, aquela mesa não estava muito bem ali mesmo, aquela está mais adequada. Opa, eu estou sentindo um ambiente interno, né, que eu abarco o meu espírito, mais respirável. Por que que eu estava travando tanto isso? E é justamente esse desconfortar, esse desconstruir, que vai fazendo com que a pessoa perceba que o tratamento, como já diz o nome, não é milagre, é um tratar, é constância. Quando eu quero um resultado, eu preciso perseverar em confiar, que é o que a gente estava falando, eu estava te falando, Valéria, como é difícil confiar naquilo que eu não consigo ver, naquilo que eu não consigo, né, alcançar racionalmente. Mas é um exercício que a vida da matéria vai nos empurrando a fazer. Porque Quase que cada te diver... obriga, né? quase que te obriga. Tem coisas que, quando eu falo assim, as pessoas ficam incomodadas, mas depois elas assentam e entendem. Você não tem controle sobre nada do que você quer ter controle. Aprenda É. a controlar os seus ímpetos. Aprenda a controlar aquilo que é palpável a você. Quando isso se manifesta, tudo em volta parece que vai encontrando o seu lugar de origem. A gente se afoba muito querendo controlar o comportamento da mãe, do pai, do marido, do filho, querendo controlar o trabalho, a reação das pessoas em relação ao que você passa, e isso entra num looping tão adoecido e desgastante que a gente vai entrando num adoecimento psicossomático que vem aí a patologia instalada. Então já chegam para mim algumas vezes já com uma patologia ali, né? E o reiki ele não vai alcançar te curar de um estado depressivo que já está instalado, que é um transtorno depressivo, um adoecimento, é um acometimento patológico. Então é um combo que vai ser ajudado ali. Então o tratar é nesse sentido. Cada semana, né, a gente vai fazendo aí quando é semanal, quando é quinzenal, tem gente que quer diário, mas por que diário? Você quer diariamente? O reiki não tem contraindicação, tá? Ele é Aham. uma técnica que não tem contraindicação, mas é importante que a gente entenda que é preciso, quando eu levanto uma poeira, eu preciso dar um tempo para aquilo baixar. Eu preciso dar Sim. um tempo para o meu espírito assimilar, né? Nem todo mundo que recebe uma evolutiva de imediato, ou talvez a maioria, consegue assimilar. Tem gente que leva 2, 3 dias ouvindo aquilo para tentar entender até os questionamentos que virão. Então não é um processo tão simples, sabe? Mas é eficaz. Entendi. Você estava falando aqui, me veio uma coisa na cabeça. Quando a pessoa tem uma percepção leve ou está Uhum. procurando alguma ajuda por alguma questão, mas me corrija se eu estiver errado, tá? Eu estou Tá, aqui claro. divagando conforme você vai falando. E ela vai fazer a aplicação do reiki, você faz as devidas cauterizações nos chakras da gente. Isso está num nível sutil, né? Isso, é um nível sutil. É exatamente. Mas Carrega. se a pessoa, por exemplo, ela tiver num nível de doença, já numa Uhum. patologia, eu entendo que já machucou a matéria física. Sim, E sim, isso não vai, o reiki não vai ser suficiente, ele vai ser um apoio e não a exatamente, cura. Valéria. A cura é Tem, quando está ainda no primeiro nível, sei lá, não sei se é assim que fala, mas para as pessoas entenderem, a gente ainda está num nível mais leve, ainda não impregnou no corpo físico, que são as sim, doenças psicossomáticas. Porque a somáticas. doença, eu entendo dessa forma, Renata, a doença ela não chega à toa.
A Sim, doença é um sim, alarme. é um alarme, É exatamente, é um um aviso, alarme né? do corpo que já vem sofrendo com alguma coisa que está acontecendo nas tuas emoções e você não está identificando, Exato, e vem o alarme, vem a dorzinha aqui, aí você ignora isso e mesmo. fica mais um tempo. Quando você vai olhar para aquilo que já está num estágio complicado, Uhum, de muita dor, de exaustão, você entende que você está doente. A doença já se instalada. instalou. E É aí isso. não tem muita coisa que o reiki possa fazer a não ser um equilíbrio. É isso? Seria É, isso? é exatamente isso, sim. O que que acontece? O nosso adoecimento, na maioria das vezes, ele é em camadas, né? Ele é gradativo. A Sim, gente não adoece inicialmente no corpo físico. Quando a gente fala em espiritualidade, fala em centelha divina, fala em Deus interior, fala em autocura, a gente entende que nosso ser espiritual ele é perfeito. E toda elaboração celular, as conexões neurais são perfeitas. Quando a gente começa a adoecer, a gente adoece primeiro na energia. Meu campo vibracional vai baixando a minha energia vital, que é o Ki, essa energia vital. Ela vai baixando. Eu vou me desgastando no trabalho, numa relação amorosa, num desgaste pessoal, né, de não pertencimento, não invalidação, crenças limitantes do passado, traumas da infância. Aquilo que não foi tratado ou mal elaborado, em algum momento vem sofrendo um desgaste vibracional. Ora, se eu sou energia vital, energia da própria vida, e eu começo a adoecer a minha psique, porque eu não consigo lidar com todas as adversidades que vão me circundando. A minha energia baixa, eu me torno vulnerável a todo tipo de ataque vibracional. Eu não estou falando só espiritual, do irmãozinho de baixa vibração que está vendo eu vulnerável e vai lá me ataca. Eu estou falando da pessoa encarnada, ou do trabalho, ou de casa, ou do espelho, que é você mesmo, começa a entrar num conflito onde aquilo te atinge como não deveria atingir. E você vai somatizando. Aí começa a adoecer a psique, a energia já está adoecida, daqui a pouco vem uma somatização de sintomas, onde você não identifica, porque a gente ignora, que a gente é forte, a gente tem que sim. dar conta, né? A A gente tem que sociedade cuidar de todo mundo de menos da todo mundo, gente. a gente pode perder, investir o nosso tempo aqui falando de inúmeras, né, responsabilidades barra culpa que nós carregamos ao longo da nossa caminhada aí e que vem trazendo essas que a gente chama dos miasmas, né, energéticos, que são aqueles emplastros, como se fossem placas densificadas de autossabotagem, de medo, de culpa, de crenças limitantes. Então, para chegar até a patologia instalada, leva-se muito tempo. Só que pela falta de conhecimento, a gente espera instalar a patologia para tratar. Então já é Sim. um combo completamente adoecido. O reiki, quando as pessoas vão procurando por uma indicação, ou porque alguém fala, olha, eu estou te achando desestabilizada emocionalmente, a pessoa, quando ela procura, ela ainda está num lugar onde o reiki consegue reverter, sim, essa desordem energética. Mas quando ela entra na patologia, o reiki passa a ser um tratamento de apoio, de suporte, Um né? E isso paliativo. um paliativo. Só que é um paliativo que precisa ser dito que é um paliativo, porque tem gente que quer substituir um tratar por outro. E isso é muito perigoso, né? A Sim, isso gente não existe não, de em forma nenhuma alguma. linha. A gente tem que ter essa consciência. Exatamente, exatamente isso. E aí a Mas pessoa acaba se entupindo de medicações e a coisa só vai complicando. vai complicando, porque na verdade vai desestabilizando e desestruturando não mais o aspecto vibracional. Agora é a psique, né? Quando você passa a tomar um remédio para você dormir, e isso não pode ser tratado com irresponsabilidade. Tem pessoas que têm patologias que precisam ser medicadas, né? Então Sim, não com é porque certeza. hoje quando eu falo assim dessa responsabilidade de fala dos profissionais, tanto da terapia holística integrativa, quanto dos profissionais da área de medicina científica, essa conversa precisa existir. Porque quando eu falo, mas sintope do remédio, né? Será que aquela pessoa não tem uma necessidade neuroquímica
que precise de um ajuste hormonal e que precise daquele ansiolítico, daquele antidepressivo. Eu vejo Sim, casos fenomenais, né? Onde a medicação ela é importantíssima. Assim como eu vejo casos de pessoas que se automedicam já com o nosso doutor Google, né? Elas vão se automedicando e vão adoecendo campos que não precisava. Uma meditação, uma alimentação, uma atividade física, uma terapia com uma conversa, né? Às vezes até com alguém de confiança, uma verdade. terapia holística, isso tudo pode trazer uma outra configuração para essa patologia. Então a gente tem que tratar assim como uma linha bem tênue entre o que é certo e o que não é. O que é importante Valéria, houve uma baixa na energia, onde você se percebe, porque a gente se percebe sim, a gente pode se Sim. negligenciar, mas a autopercepção ela existe. Então, quando você se No percebe fundo, a gente diferente, sabe tudo, né? sabe, Valéria, sabe? Quando as pessoas falam, Renata, eu tenho tanto para te agradecer, eu fico, meu Deus do céu, vá para frente do espelho, faça esse exercício com você. Porque o primeiro passo é a gente reconhecer que precisa de algum processo de tratamento. Se a cura vai vir, é o tempo que vai mostrando a sua disponibilidade e a constância em confiar, é o que a gente fala, né? Em confiar. Entendi. Nossa, é muito interessante, né, Renata? Então, se a gente consegue tá sempre cuidando do lado espiritual, seja no Reiki ou em outras terapias integrativas, a gente pode viver muito bem, né? Porque o Muito nosso corpo melhor. fala com a gente o tempo todo. Você é melhor do que ninguém para falar sobre isso também, Não é? Valéria. O corpo da gente grita às vezes, né? A gente tem ouvido falar de tantos adoecimentos aí desse século, né? Agora o burnout aí que está vindo com força total, mostrando para as pessoas, olha só, desacelera, senão a vida vai vir e te desacelerar na raça. E é a pior forma do aprendizado, né? Eu acho que eu sou a favor, Valéria, de todo ser humano buscar uma ajuda alternativa, além da patológica, né, da patologia que a gente vai lá e faz os exames e faz o check-up, que eu acho super importante a gente investigar o corpo físico, mais do que isso, quando a gente começa a cuidar da espiritualidade, né, que é o corpo que nos move de uma forma visceral, a gente passa a olhar com mais amorosidade para nós mesmos. Quando você fala, Renata, a gente parte de um todo? Claro que sim. Quando eu não estou bem comigo espiritualmente, dificilmente eu vou conseguir emanar algo para as pessoas que estão à minha volta. E funciona Sim. assim, né, Valéria? Nós somos fruto de pensamento. O pensamento da gente tem uma força indescritível. O Reiki, quando ele trata o chakra frontal, a região, como eu enxergo o mundo, como o mundo me enxerga, como é a minha elaboração de pensamentos. Todo produto de pensamento é uma assinatura energética, é a sua assinatura. Quando você produz um pensamento, você vibra. Aquela vibração vai ser emanada para o universo. E essa emanação é o que você vai atrair. Tudo que eu penso, eu vibro. Tudo que eu vibro, eu emano. Tudo que eu emano, eu atraio. É uma matemática. E se você foge desse ciclo, você passa a exercer um papel de atração daquilo que não está em consonância ao seu eu divino. Percebe? Parece ser complexo, mas quando a gente começa a seguir essa consciência, bom, gente, calma. Eu tenho que pensar em mim com a mesma amorosidade que eu penso no outro. Porque a gente tem Com uma certeza. tendência a acolher o outro de uma forma completamente diferente do que a Mas gente eu faz acho com a que isso é gente. cultural, né, Renata? A gente aprendeu dessa Também, forma, né? também. Aí agora a gente está entendendo, né? Porque essa cultura, ela, em algum momento, ela precisa ser repensada. E eu acho que essas terapias, elas começam a trazer uma perspectiva de autorreflexão diferenciada. Né? Você se priorizar não sendo uma condenação, você não está abrindo mão ou não invalida a mãe que você é, a esposa que você é, o profissional, o chefe, né? Mas a prioridade tem que ser você, né? E quando a gente começa a olhar para dentro de si e entender, puxa vida, não adianta eu ser uma máquina de trabalho, uma mãe, uma dona de casa exemplar, ou um profissional que tem uma equipe fantástica, se dentro de mim eu vivo um fluxo adoecido, e negligenciando esse fluxo, eu negligencio a minha centelha divina, né? Nossa, como é importante, gente. Olha, esse podcast aqui é de milhões. Eu Não, é de que diga isso. milhões.
porque eu trago muito isso para as pessoas que eu atendo. A gente Sim. pode cuidar da nossa saúde. É muito mais fácil do que cuidar da doença. E É quando eu falo claro, da saúde, eu falo dessa tríade, né, Renata? perfeito, Valéria, Corpo, mente e perfeito. espírito. Espírito, senão não funciona. É um tripézinho que, se faltar um lado, a gente capenga mesmo, e faz parte. E quando a gente estava conversando, né? Puxa, por que que eu não vi isso antes, né? Lá atrás, demorei tanto para cair essa ficha de autopercepção, né? De entender que eu não sou só uma coisa, eu sou um universo de potencialidades e possibilidades dentro de mim. É o que a gente conversou, a gente entende e se conscientiza no tempo que tem que ser, né? É, Quando as pessoas chegam a mim, ai, Renata, mas eu passei tantos anos batendo cabeça, e faz parte. Bater a cabeça faz parte para essa autoidentificação. Puxa vida, olha a caminhada dolorosa que eu fiz até aqui, sem necessidade, mas foi o que eu dei conta. Quando a gente começa a se acolher também, Valéria, a sim. gente é um processo de autocura. As pessoas têm muita dificuldade em acolher o que é bom, né? Se acolher é muito difícil. Se eu te falar, você é linda, Valéria. Sei não, hein? Renata tá falando isso para agradar. Mas se eu falo, você é feia, pronto, Renata me chamou de. A gente tem uma. E eu também acho que é uma cultura comportamental, a gente abraçar o negativo de uma forma muito mais intensa do que ter amorosidade. Entende? É. Com nós mesmos. Então, eu acho que esse autocuidado, essa autorreflexão, ela precisa existir com a amorosidade que a gente dá para o outro também, Sim, e começa na gente, né, na gente. Renata? E Exatamente. também isso também é cultural. Sem A gente dúvida. foi criado para gostar do outro e não gostar da gente, fazer para o outro, porque senão a gente é egoísta, né? Deixar para o outro o que é bom e a gente fica com aquilo ali, até coisas pequenas, né, dentro de casa. O prato bonito é para visita, ou qualquer um é para mim. São coisas pequenas que a gente precisa se perceber e se reeducar, porque é uma reeducação psíquica, né, E mental. fazer o caminho de volta não é tão difícil. E pode ser em qualquer momento, né, Renata? Sem dúvida, você falou tudo agora. O que é o mais importante, né? E que eu acabo escutando, assim como eu atendo muitos jovens, eu atendo pessoas aí que já estão com uma vida consolidada, alguns acham que não está consolidada e se frustram porque já chegou nesse processo de autoconhecimento num caminho tardio. Tardio para quem? Né? Tardio para quem? Conhecimento é algo que é atemporal, conhecimento é algo. Ah, mas se eu soubesse antes, ok, é válido. Se soubesse antes, talvez tivesse uma caminhada um pouco mais leve, ou talvez de maior conhecimento, Mas se não oportunidade. soube antes, era porque não era para Não saber era para antes. ser, está Mas dentro do que quando a foi gente fala possível. isso, Renata, quando a gente fala isso, se eu soubesse antes, hoje eu já estou com tal idade, a gente está se identificando com a matéria. A gente Exatamente. não sabe que o que a gente está aprendendo vai ser para sempre. Exatamente O isso. que É acaba é a exatamente isso. matéria. A nossa evolução é contínua e Perfeito. infinita, né? Infinita, exatamente. E todo dia a gente aprende um pouquinho mais, Valéria. A gente aprende com a gente aprende com o outro, a gente aprende com a inércia, com o ócio. Tudo é aprendizado. Depende da forma que você coloca a intenção naquilo, de querer ver, entender, tirar aquilo como um processo de ressignificação e não de culpabilização. Eu não tolero mais essa palavra, né? A culpa nos afasta do divino, a culpa nos afasta de nós mesmos, né? Quando a gente substitui a culpa por responsabilidade, eu acho que pesa menos, né? Somos Eu acho. responsáveis, né, por tudo que vai acontecer no nosso processo. O processo é a própria vida, então a vida está aí, contínua para Se aprender. fosse para falar de culpa, Deus, essa inteligência suprema, como as pessoas queiram falar, não ia nos dar o livre-arbítrio, mandava a gente com uma Exatamente. receita, né, com uma bula, Perfeito, perfeito, é isso. O né? livre-arbítrio veio também nessa roupagem, né, da autorresponsabilização. O que Sim, você faz com o seu livre-arbítrio é o que vai aí direcionando dentro do que você entende como culpa ou responsabilidade no seu caminho. Mas, na verdade, nós todos temos escolhas, né? E essas escolhas sempre. estão às nossas mãos o tempo inteiro, né?
Entendi. Renata, agora me fala um pouquinho. Eu imagino que você lidando com a energia das pessoas de uma forma assim tão direta e tão sensível, você deve precisar se preparar, você tem que estar bem, É, você precisa fazer um trabalho com você, né? é um processo assim, é o que eu tô te falando. Eu sou um ser humano. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho meu dia a dia, eu tenho conflitos, eu tenho dúvidas. Então, eu não tenho como me desconectar da minha essência, da minha materialidade, da minha cultura para atender. O que eu faço é uma blindagem através desses estudos e técnicas, né? E auxílio, porque a gente sempre conta, um terapeuta holístico tem que contar com outro, é uma rede de apoio, Valéria. A gente nunca está sozinho. A pessoa que Sim. atende dentro de uma terapia integrativa, ela tem é, ferramentas de muita força, e graças a Deus eu tenho uma rede de apoio que me abastece também. Fora isso, as técnicas que a gente aprende de limpeza, de ordenamento. Mas nem tudo são flores, nem tudo é perfeito. Tem dias que eu não estou bem, tem fases em que eu estou sobrecarregada, como você bem disse, eu não trabalho somente com o reiki. O reiki, ele é uma ferramenta de trabalho belíssima, e que eu preciso de uma dedicação e um comprometimento diferenciado do meu outro trabalho. Então, é um momento onde eu tenho que me despir daquela energia somatizada num primeiro trabalho, para que eu possa executar esse papel de ação frente a auxiliar essas pessoas. Então, tem que ter, sim, um ritual de cura, de limpeza, de reconexão, sem dúvida nenhuma. Então, muita responsabilidade com o outro Muita, também, né? muita, sem dúvida nenhuma, é muita. Se você não está bem ou atendeu uma pessoa que não estava bem, é possível que você transmita aquela energia para o outro que você vai fazer o acompanhamento? Então, Valéria, é, eu vou te falar dentro de uma perspectiva de uma terapeuta integrativa holística que trabalha há algum tempo entrando no campo vibracional das pessoas. Eu não estou falando de técnicas ensinadas em cursos, tá? Eu estou Tá. falando de vivência, experiência, o que é real para mim. A gente afeta, sim, a energia da pessoa que está sendo atendida. Lógico que técnicas, principalmente do reiki, discordam disso, entendem a gente como um canal apenas de conexão para fazer essa ponte aí entre o ser atendido e o reikiano. Só que, por experiência própria, eu sei que afeta. Então, assim, quando eu não estou bem, se eu estou encolerizada, se eu passei uma situação traumática ao longo do dia, eu atender uma pessoa que está ali com uma lacuna, talvez energética, que precisa ser suprida, essa ponte ela precisa estar estruturada. É só você fazer uma linha de raciocínio, uma analogia. Eu sou uma construtora de uma ponte onde talvez ligue a sua energia vital ao seu campo em escassez. Essa construção dessa ponte não pode ser feita com palha. Eu preciso estruturar ela. Para eu estruturar, eu tenho que estar focada em estar bem, para que eu seja essa ponte, esse fluxo, né, de condução dessa energia fortalecida, equilibrada, né, saudável emocionalmente. Porque quando eu estou adoecida, que estabilidade eu dou para esse campo que está sendo atendido? O mesmo Sim. acontece o contrário. Às vezes eu atendo energias com aspecto suicida, com traumas de abusos severos, né? Com perdas traumáticas de filho pequeno. Então, aqui eu sou mãe, eu sou um ser humano. Quando eu capto essa energia, eu tenho uma blindagem de uma técnica, mas isso não me torna um robô onde eu não vou entender uma sensibilidade daquele campo. Então, Lógico. obviamente, eu trago para a minha vida, puxa vida, se fosse meu filho, nossa, mas uma pessoa tão nova, com né, como é que eu posso auxiliar? Eu acho tão leviano até a gente abordar, né, esse tratar somente como uma base de condução. Eu preciso estar bem para fazer o bem, sim. Ah, não, eu estou péssima, mas é só eu atender, estou em depressão, mas eu consigo atender uma pessoa com tranquilidade. Certamente não. Certamente não. Você vai acabar se conectando energeticamente de forma adoecida com aquela pessoa. É como se a pessoa tivesse com uma feridinha e tu fosse lá não ver de cauterizar, tu tira a casquinha?
Quando a Ela gente pode fala na ficar pior, né? cauterização, ela pode. Quando a gente fala da cauterização energética, vamos falar assim, né? Quando você vai cauterizar uma ferida, aquilo ainda vai ficar inflamado e dolorido. Sim, E leva sim. um tempo para aquilo parar de sangrar de Cicatrizar. fato, cicatrizar. Esse processo é o processo do tratar. Não há imediatismo, não há como a gente perpassar esse processo, né? É o que a gente estava conversando. Quando eu tenho uma feridinha que ela ainda não está sarada, né? A Renata fez um reiki para o meu processo de início de uma depressão ou de uma ansiedade severa que se transformou num transtorno, numa patologia. Aí eu estou tratando traumas da infância, que foi visto, crença limitante. Só que crenças limitantes foram imputadas ou assimiladas é, durante muitos anos, né? Como é que um estalar de dedos essa crença some? A gente cauteriza essa energia que é tratando ela no profundo, na raiz. E a gente precisa ter um espaço-tempo para que as coisas vão se assentando e o que é de fato, que está borbulhando ali por trás, venha a ser recolhido. É como se fosse assim, pensa num rio transparente, onde cristalino, onde você consegue encontrar as pedras do fundo, você enxerga uma a uma. Ali é o nosso campo depois do reiki, né? Do primeiro atendimento, da primeira sintonização, da leitura áurica. Nossa, até Ótimo, me fiquei. senti lá, Renata. Já se sentiu lá, agora realiza. Volta comigo no lugar. Arrasta o seu pezinho no fundo desse rio cristalino. E você vai ver o que acontece. Tudo quanto é sujeira e lodo vai submergindo, vai vindo à tona. Na verdade, o nosso campo, ele experiencia aquele movimento de alívio, de tranquilidade e leveza, que é a ideia, mas isso não quer dizer que tudo já foi tratado. Entende? Quando a gente Entendo. vai fazendo um processo, à medida que há uma necessidade, né? Não é só um processo curioso. Eu quero saber como é que é esse reiki, Renata, eu quero fazer. Ok. Mas quando é um tratar de um trauma, de uma crença, a gente vai limpando pouco a pouco esse lodo que vai submergindo, que é quando o campo da pessoa está preparado o suficiente para que aquela cauterização se transforme numa cicatriz. Sabe? Apenas uma Sim, memória afetiva que foi adoecida e que já foi tratada. Percebe? percebo, entendi. Entendi. Maravilhoso, né, Renata? É muito Agora incrível, né? me diz uma coisa: tem contraindicação? Alguém? Nenhuma contraindicação. Criança, planta, comida, carro, cachorro, idoso, grávida, acamado, não tem contraindicação. O reiki é uma ferramenta, uma terapia que ela visa apenas o alinhamento e o ordenamento da tua energia. Então, se vai fazer 10 dias seguidos, se vai fazer com alguém que está em coma ou com alguém que está em depressão ou alguém idoso, não importa, ela não tem contraindicação, né? A gente costuma falar que quanto mais eu recebo reiki, mais eu expando o meu campo, mais possibilidades eu encontro em mim da autocura. Então, nunca haverá excesso. Renato, mas por que nos seus atendimentos, depois do primeiro atendimento, você fala assim, eu peço sempre de 7 a 8 dias, você já deve ter escutado essa frase no início, sempre peço de 7 a 8 dias para sentar, para você se observar, para você se ambientar naquele movimento do desconforto confortável, né? Que Sei. vai desconfortar inicialmente, mas depois aquilo vai apaziguando. A gente tem uma tendência, Valéria, a ser muito imediatista. Então a gente quer resposta, a gente quer resultados, a gente quer tudo muito rápido, mas esquece que aquele processo de adoecimento é de muito tempo. Muitas vezes, processos adoecidos até de vidas passadas, que eu tenho que encontrar em registro akáshico, né? O que aconteceu que veio com essa múltipla personalidade adoecida e gera um trauma na pessoa que ela nem sabe de onde é que veio isso, porque ela não lembra de nenhum episódio traumático. Então, assim, é uma rede em cadeia, né? Tem muita coisa aí antes, né, do todo. A gente pode ajudar outra pessoa, ou seja, eu posso pedir para fazer uma aplicação de reiki em outra pessoa? Eu sempre falo assim, Valéria, o campo de cada um é uma casa. Para eu entrar numa casa, eu tenho que ter a chave dessa casa ou a permissão de entrar nela. O reiki, ele não é permitido quando a pessoa a ser atendida negativa aquele atendimento.
Valéria, eu não quero ser atendida pelo reiki, eu não quero que você aplique em reiki em mim. Eu não consigo ter acesso ao seu campo, porque não me foi me dada a permissão devida. Renata, para terceiros, eu sempre falo, quando você for fazer para terceiros, é importante que você tenha uma ligação ali com aquela pessoa. Não tem como você me pedir, eu quero fazer para fulana, que eu sempre vejo passando na rua, não sei meio o nome dela direito, não, Renata, mas eu quero para ela. Não tem como. Você precisa ter um mínimo de ligação e conexão com essa pessoa, porque você está se passando ali energeticamente para a gente entrar nesse campo dessa pessoa e fazer o trabalho de alinhamento com ela. É possível? É. É importante informar, Valéria, foi até bom você tocar nisso, que é uma coisa que muita gente que me procura fica naquele anseio, eu tenho um paquerinha, faz meu paquera, faz no em alguém que eu estou conhecendo. Você precisa ter uma conexão energética com essa pessoa, né? Não dá para ser conheci em uma semana e quero para essa pessoa. É importante que você já tenha uma conexão. Isso traz clareza para a Você leitura áurica. precisa estar participando das memórias daquela Isso, é pessoa. isso. Seria isso, mais ou menos, E Renata? não tem nem tanto a ver mais com o reiki, é muito mais para leitura áurica, né? Eu Tá. preciso me conectar com essas, sim, pequenas memórias aí que consigam me conectar a ela através da pessoa que está sendo, que Ou está pedindo. seja, você tem que ter uma mínima intimidade com aquela pessoa, tá participando da vida dela de Isso, alguma forma para poder ajudá-la. para poder ajudá-la. Entende? Senão a gente está invadindo um território que está trancado e a gente está pulando uma cerca para invadir um terreno. E não é esse o caminho, né? Aí não tem a permissão nem divina de fazer Não isso, tem, né? não tem, porque isso tudo a gente está falando de cunho, não é só uma técnica que você vai ali e coloca a mão em cima e acabou, não. A gente está falando de cunho espiritual também, né? Que eu acho que é uma ferramenta-chave que é a base de tudo isso aí. Então, eu trato com muita seriedade essa questão da terceirização dos atendimentos. E deixo muito claro para as pessoas isso, né? Porque tem uma devolutiva, tem um áudio, imagina, eu vou entrar no campo dessa pessoa e vou trazer informações acerca dela que ela não está sabendo que está sendo tratada. Então tem que ter um mínimo de ética, né, de profissionalismo e principalmente sensibilidade por parte de quem está pedindo aí acesso a esse campo. Né, que não é Entendi. uma consulta, não é um lugar de verificação. Vai lá rapidinho ver direitinho como é que está o campo dele. Não é para isso, né? O reiki Entendi. não é para isso. E mesmo que a pessoa esteja doente, por exemplo, e você queira dar uma ajuda, ajudar a pessoa. Pode? Claro, claro que sim, claro Às que vezes a sim. pessoa está internada, entendeu? Aí você foi dentro do que realmente é o direcionamento, é esse o foco, né? Tá internada, a mãe de uma grande amiga minha está internada, a família está preocupada, ela está temerosa, ela está enferma. Com toda certeza, é trazer o nome e a gente faz o atendimento buscando sempre uma conexão aí. Mas ela não conhece tão bem a mãe da amiga, mas ela conhece muito bem a amiga autorizou o campo da mãe, então não tem problema nenhum. Entendi, entendi. O que você tá me trazendo, que eu estou percebendo, é que existe uma curiosidade entre as Sim, pessoas e elas acham que você vai fazer uma adivinhação e quer saber o que a isso, pessoa está pensando, porque isso, elas não estão com a visão da cura do corpo sutil, elas estão com a visão da pronto, adivinhação de querer saber o que a isso, pessoa está pensando, dela. pronto, é isso. Assim, a gente entende que o ser humano é uma alma um pouco individualista, né? A gente, quando é algo que nos envolve, né? Aquilo ali toma uma proporção de curiosidade. A gente quer o imediatismo para resolver, A gente para ter quer a controlar, resposta, Renata. quer controlar. A gente Aí quer quando controlar. E aí, quando descobre que não tem controle, né, que vai ter que confiar e entregar, aí o negócio pega, porque aí começa a se debater dentro de si. É aí que vai ter que fazer o caminhozinho de volta. Vamos lá, não era aquilo mesmo, não. Deixa eu me tratar primeiro. Eu estou querendo resolver o marido alcoólatra, eu estou querendo resolver o filho que está em depressão, mas eu estou totalmente descompensada, eu não tenho equilíbrio, eu não tenho paz interior, eu não busco a mim. Eu sou a edificação desse lar, eu não estou bem.
Como é que eu quero tratar o marido alcoólatra? Como é que eu quero tratar o filho doente? Primeiro preciso sempre olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente se capacita espiritualmente, energeticamente para tratar o outro. E a gente começa a ver o outro com outros olhos, né? Exatamente, exatamente isso. O autoconhecimento é bárbaro por causa É disso. isso. Ele Porque traz você esse vai lado entender, empático, né? exatamente, porque você vai entendendo as tuas limitações, né? Sim, exato. A tua capacidade também, ao contrário, também é válido, e você Exatamente. entende que o outro também tem essas duas facetas. Exato, isso mesmo. E não define. É o que eu falo quando eu falo da negação da sombra, né? Eu falo muito quando os chakras eles se desalinham, é como se a nossa sombra e a nossa luz interior, elas começassem a entrar num conflito de quem manda mais. E na verdade, aquilo que eu alimento mais em mim é o que vai se fazer mais presente, mas existência real todos temos. Medo, ciúme, Sim, inveja, raiva, sim. ira, né? Você negar isso é potencial. Experimenta esquecer alguém que você quer muito esquecer. Não precisa esquecer essa pessoa, pelo amor de Deus. Você vê que aquilo se potencializa dentro de Com você. certeza, com Vira uma certeza. panela de pressão. Quando eu dou voz à minha sombra, quando eu. Peraí, por que eu tô com tanta raiva de fulano? Por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que eu fico tão agoniada quando eu tenho que tomar uma decisão ou quando eu tenho que me expressar frente às pessoas? Quando eu começo a me ouvir, dar voz à minha sombra, eu oportunizo ela de captar a luz. E aí sim entra no equilíbrio. A gente é sempre o equilíbrio, a gente sempre tem que estar nesse equilíbrio. E é muito difícil, e é É, difícil, é né? difícil. Mas não é impossível. Graças a Deus Não, a não, gente mas tem a gente muitas tem que buscar, a gente tem que buscar o tempo buscar, todo, buscar. Não não existe tem esse fim, milagre. não Isso. tem fim. Nessa dimensão que a gente está, ainda vamos passar por muitas coisas, Com certeza, com certeza. Já né? estamos, né? Essa pandemia veio trazendo essa leitura, essa releitura que muita gente não entendeu nada, porque continua se comportando de uma forma, um retrocesso espiritual. Mas ela não veio à toa. É um despertar da consciência. Vamos lá, minha gente, vamos começar a tratar outras esferas, né? Além de ganhar muito dinheiro, além de fazer boas viagens, além de postar muita coisa linda no Instagram, eu preciso estar bem comigo, espiritualmente falando Sim, tendo a consciência de que sou uma boa companhia para mim, de que sou uma autocuradora sim, né? Eu passo a parar de validar demais a materialidade e passo a exercer um papel de enaltecer o espiritual, que a gente vai vendo que é isso que vai equilibrando a energia, o com mental, certeza. né? E É, esse é o caminho, caminho sem volta, como você falou. é um caminho sem volta. Renata, nós estamos terminando a nossa entrevista. Eu queria que você Tá, uma pena. deixasse. Nossa, eu ficaria aqui a noite toda, fácil, Muito fácil. gostoso esse papo. Para quem não sabe, eu estou vendo a Renata pela primeira vez, É mesmo, a gente está né? aqui se Nós estamos nos conhecendo. vendo pela primeira vez, só nos falávamos por WhatsApp. É, agora materializou aqui. Exatamente. Para quem está nos ouvindo, que dicas você poderia dar de bom viver? De bom viver. Na verdade, eu sempre falo isso para as pessoas que começam, Renata, me orienta, né? Como é que eu inicio tudo? Eu só posso falar do que eu conheço, do que eu sei, do que eu sinto. E por ser uma pessoa que por muito tempo fui 100% racional em muitos aspectos, o caminho do autoconhecimento é sempre o primeiro passo. Renata, como é que eu eu tenho eu começo esse processo do autoconhecimento? Ele tem uma gama de possibilidades, mas quando você começa a pensar numa terapia, ou quando você começa a pensar num mapa astral para eu entender qual é a logística das minhas potencialidades e fraquezas, quando eu começo a olhar para dentro de mim, eu passo a ter mais segurança para determinar quais serão os próximos passos. Sim, sim. Entende? Então, assim, o autoconhecimento te dá mais segurança, E até os nossos autocontrole. limites, né, Renata? Claro, e esses são os piores, Valéria. Você finalizou com algo muito sério. E tem gente que fala assim: Renata não deve ter problema, porque ela está sempre trazendo alguma informação de autoconhecimento, de força, e não é. Eu falo isso agora levantando a bandeira dos terapeutas. Somos seres também falíveis, humanos, Com né? Que certeza. eu tenho estafa, eu canso, às vezes eu não sei mais que diretriz tomar da vida.
mas eu preciso, em um dado momento, entender que tem momentos que eu preciso de autorreflexão, um isolamento saudável, autopercepção, e isso eu só sei pelo autoconhecimento. Como eu me conheço, eu sei as ferramentas que eu Exatamente. preciso acessar para me curar. Percebe isso? Claro, e Sem até invalidar pelo. uma rede de apoio, né? Sem Com invalidar a rede de apoio. Com certeza. E até o autoconhecimento também traz isso para a gente Sem dúvida. saber conseguir passar o bom, mesmo que você não esteja 100% bem. Exato. Exato, exatamente. Outra dica também que eu quero dar, Valerinha, que eu acho muito importante para as pessoas, é o se permitir. Quando a gente, eu atendo muita gente, muitos homens, é interessante isso, como alguns homens têm uma dificuldade um pouco maior de acessar o mundo invisível, né? De crer, talvez, ou de acessar. E o que eu tenho atendido de homens fantásticos que começaram exatamente como eu comecei, no lugar de pouca sensibilidade e muita racionalidade. Mas quando eles se dispõem, o ser humano se dispõe a se abrir para conhecer o outro, a mim, né, a conhecer o fluxo da própria vida, é a oportunidade que você tem de lidar com o livre-arbítrio assertivo. Percebe? Você Sim, precisa estar disponível a se abrir para o novo. É muito difícil você se abrir para algo que não é palpável, que não é rotineiro, que não é da sua cultura familiar, organizacional ou religiosa, né? Mas quando você se oportuniza a se abrir para conhecer, puxa vida, deixa eu entender um pouco mais sobre essas ferramentas tão curadoras que o povo fala. Deixa eu ver se isso é eficaz, deixa eu ver se isso funciona para mim. Se oportunize conhecer coisas novas, sabe? A gente se exatamente. ingessa um pouco demais. É importante sair da caixa, é importante pensar fora da caixa de forma responsável, né? E consciente. É muito legal isso que você está falando. Isso a gente pode levar para tudo na vida, Para né? tudo na vida, sem Está sempre dúvida. aberto, está sempre com aquele olhar curioso, Curioso. querendo Perfeito. aprender. E aí a É, gente opina, a gente fala depois que a gente experimentar, porque a gente tende a falar de isso, coisas que a gente não conhece, isso, sem isso, saber o que que é e sem saber o resultado que vai dar, isso. né? Isso mesmo, se permitir, né? Se Não se permitir. punir tanto, não se punir tanto. A gente se pune muito. Eu posso te falar com propriedade hoje, encerrando, porque eu não quero ultrapassar aí o limite, mas como a gente é autopunitivo? É É. necessário uma autorreflexão, uma amorosidade maior para lidar com a gente mesma. A gente mascara que está muito bem, que se ama muito, e eu percebo que ainda há uma inflexibilidade em relação aos nossos erros, às nossas fragilidades. Está na hora da gente se acolher um pouco mais. Existe algum exercício que as pessoas podem fazer no seu dia a dia para começar a entrar nessa linha de busca, Renata? Eu acho que tem várias maravilhosas, assim. Eu tenho algumas palavras que, lógico, a barra de Axis, né, que é outra ferramenta também que eu trago nos atendimentos, me trouxe algumas frases é, de reformulação mental, uma reprogramação da mente. Quando eu falo para você que o meu pensamento gera uma vibração, a minha fala, então, nem se fala. Então, quando eu projeto a fala, assim que eu acordo, afirmando algo, mesmo sem sentir tanto isso dentro de mim, cada palavra repetida muitas vezes se torna uma oração. E toda oração é atendida. Então, se a gente bem soubesse, a gente vigiaria muito os nossos pensamentos e fala. Quando a A gente nossa fala, fala se plasma no ela universo? se plasma no universo. O universo se comunica com a gente através também dessa comunicação oral. O laríngeo, que é o chakra, né, dessa verbalização, dessa comunicação, do digerir aquilo que entra e que sai, ela é fundamental, né? Então, assim, quando eu trago uma verbalização, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. O universo, surpreenda-me com o seu melhor. Eu, fulano de tal, estou pronto. Quando eu verbalizo essas falas, eu empodero o meu existir em cima disso. Tudo dá certo para mim, nada tenho a temer. Todos os meus planos são uno com os planos de Deus. Nada tenho a temer. Já não sou eu quem vivo.
é a vida de Deus que aqui vive em mim. E esse Deus, ele não precisa ser o Deus, imagem e semelhança do cabelinho. Ele pode ser uma energia, uma egrégora, uma força. É importante apenas que você se conecte com aquilo que você quer receber. Então, eu sempre falo, verbalização no chuveiro. Tudo vem tomando banho. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Universo, surpreenda-me com o seu melhor. Eu, Renata, estou pronta. Nada tenho a temer. Todos os meus planos são uno com os planos de Deus. Sou vida de Deus. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui vive em mim. Tudo dá certo para mim. Só atraio coisas boas. Tem noção da força que isso tem? É uma reprogramação mental. Falo sempre dos óleos essenciais, né? Que hoje eu sou muito grata a essas profissionais todas terapeutas que vêm trazendo a ferramenta dos óleos maravilhosos que a gente tem, altamente curadores, que você faz uso, que eu sei, e de uma forma muito especial dentro do seu trabalho, que é o óleo essencialzinho de lavanda, alfazema. Lavanda é transmutador de energia. Então, quando você tiver, vou dar um toque, hein? Vou dar uma dica aqui para o pessoal. Quando estiver muito desgastado, chegou exaurido do trabalho, teve uma discussão naquele dia, está aborrecido, está para baixo, faz um banhozinho, infusor, como é isso? Vai para o seu banho normal, faz o seu asseio natural, como você está acostumado. Quando o chuveiro ainda caindo, depois que você fez o seu asseio, você pega umas gotinhas do óleo essencial de lavanda, eu geralmente falo umas 5 a 4 gotinhas na palma das mãos. Com aquele chuveirinho com a água morninha caindo, esfrega uma mãozinha com a outra, faz uma conchinha com as mãos na frente do nariz e inspira 5 vezes lentamente e solta. Inspira e solta. Fecha os olhos. O ritual do banho, ele pode ser um ritual de limpeza energética vibracional. O banho é um momento muito especial. Coloca um mantra no celular, coloque em algum lugarzinho ali. Renata, não tem um mantra. Eu sempre indico mantra, eu sempre estou mandando algum cântico xamânico, né, que move a energia também. E fazer esse ritual é uma maneira de você, vamos colocar assim, entre aspas, exorcizar uma energia densificada que quer ficar parada ali. Imagina você deitar aborrecida, exaurida, cansada, sugada, vampirizada e dormir uma noite inteira onde a gente faz conexão com o astral dessa forma. É muito melhor você fazer um asseio aí espiritual também. Então são técnicas, né? E são rituais que eu acho que são extremamente revigorantes para o espírito e começa um processo de autoconhecimento por aí também. Nossa, eu faço isso, agora eu faço, não fiz sempre, mas hoje em dia a hora do meu banho é uma hora especial. E outra, você E faz falou diferença, não é, dos Valéria? mantras, no Spotify tem. No Você coloca Spotify, lá, escolhe o que tu claro. quiser, que vai Não, tocar uma hoje não tem musiquinha. desculpa. Dá para Não fazer um tem spazinho no... desculpa. Não tem. E com relação aos mantras que você falou, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu falo muito. Maravilhoso. E o outro que tu falou, eu falo um pouco diferente. Eu falo, eu e Deus somos um. Eu e Deus somos um. Ai, agora fugiu. Eu e Deus somos um. Mas posso te falar uma coisa? Às vezes, quando eu trago essas frases de reprogramação mental para as pessoas, elas vêm. Eu acho tão interessante como a gente é curador da gente mesmo, para você ver o poder de autocura. Renata, eu posso substituir isso por isso aqui? Eu acho que fica mais impactante para mim, ou seja, o espírito dela Faz mais auxiliando sentido. ela. Você Faz mais entende? Eu sentido. falo, gente, mas é claro, quando você coloca a sua, aquilo que faz sentido para o teu espírito, aquilo toma uma força diferente. Isso aqui é apenas uma construção de uma fala de reprogramação que você pode ajustar da forma que lhe convém, desde que aquilo impulsione você a crer e entregar, né? É mais esse sentido. Sim, aqui, ó, não sei se você consegue ver. Tá vendo os Ai, post-it? tô vendo. Todos Vários. com mensagens Que dessa natureza. lindo. Ai, que lindo. É, eu aceito a abundância com prazer e gratidão. Eu Olha mereço aí. toda a abundância natural do universo. Eu faço o impossível ser possível. Olha que maravilha, isso. Eu sou a luz da minha vida, sou iluminada e ilumino a todos sem esforço. Maravilhosa, Não é maravilhosa. maravilhoso isso? E a gente construir frases assim de autocura, Sim, né? sim, com certeza. Como eu te falo assim, eu ainda trago alguns ranços da racionalidade
verdade, assim. Ah, Então, com eu, certeza. E eu isso não vai enxugo sair da algumas falas, gente, não vai não sair da sai. gente. E tem que acolher também, faz parte de quem eu sou. Exatamente, faz parte desse combo, E né? desse combo, Matéria e espírito, faz espírito, parte. sem dúvida, sem dúvida. Renata, eu adorei o nosso Eu amei papo. também. Você gostou? Que honra minha poder contribuir de alguma forma, uma troca super gostosa. Como eu te falei, volto a repetir, você é necessária. Esse trabalho que você faz, oportunizando aí nós, terapeutas, profissionais de todas as áreas, porque eu sei que você pega uma gama aí importantíssima, eu te falei, utilidade pública, né? Você nos oportuniza também a trazer informações e abrir um pouco mais essa possibilidade das pessoas conhecerem outras ferramentas de cura, de auxílio, né? Enquanto é Exatamente. importante a gente se cuidar. Então, eu te agradeço muito, Valéria. Me coloco à disposição todas as vezes que você precisar. Estou por aqui. Muito obrigado, Renata. Sou eu quem Imagina, agradeço essa imagina. nossa troca. Eu aprendi um pouco mais sobre esse assunto hoje. Legal. Queria que você deixasse as suas redes sociais e uma Então, mensagem, uma frase, o que você quisesse aí para a gente finalizar. eu vou deixar aqui. Na verdade, eu não tenho uma rede social ainda voltada para o Só reiki, para o porque reiki. só para o reiki. Entendi. Como eu te falei, a minha vida é dividida, né? Mas tem uma pretensão, um esboço, um pré-projeto aí para eu voltar trazendo uma página, né? Um perfil do Instagram voltado para isso, e eu te falo, para que você possa divulgar aí futuramente. Mas eu tenho meu WhatsApp, que eu divulgo ele com tranquilidade, porque é através dele que eu faço os agendamentos dessas sessões de reiki, né? São agendadas pelo WhatsApp. Então, eu não sei se eu falo, ou depois você quer colocar em algum Não, lugar. você pode falar, mas Posso? eu vou te convidar, nem que seja uma postagem lá no Instagram, porque a Claro, hora pode que deixar. sair o nosso episódio, ele for divulgado, eu te mando uma colaboração para ser divulgado lá também, para as Ah, é pessoas ótimo. terem um outro Perfeito. caminho de contato, né? Perfeito, pode Tá ser bom? então. Tá Mas bom. pode falar seu WhatsApp e depois tu lança lá, coloca umas duas figurinhas lá, faz que nem uma psicanalista que eu conversei com ela, foi um papo também muito agradável, e ela também não estava com o Instagram ativado, mas ela ativou e apareceu lá o nosso, Perfeito. tá Eu não bom? tenho esse problema. Eu vou administrando aí esses canais, porque, como você sabe, né, os meus atendimentos, eles são quase que 100% nesse boca a boca. Impressionante como um Como trabalho, funciona? essa divulgação do boca a boca, da experiência própria, funciona muito. Então, Mas isso é porque você faz um bom trabalho, Renata. obrigada, Não querida. tem. Obrigada. Não, mas é fato. É fato. O que não é bom a gente não fala, as pessoas não falam. Elas É falam verdade. mal. Mas quando É. elas se propõem a falar de uma coisa que é boa, é porque elas realmente acreditam que aquilo é muito bom. Sim, verdade. Que bom, né? Que esse é o Que propósito, bom, né? É que uma bom. troca que eu não só levo, né? Eu recebo muito também. Esse é um gesto que não tem preço. Ver o outro tá bem, falar, poxa, Renata, que coisa boa, né? Eu tô vendo o mundo com os outros olhos, enfim, essa questão das vendas, né? Que vão sendo retiradas, a gente aprende junto com as pessoas que a gente atende também. Bom, segue aí meu Instagram, que é @travassosrenata, tá? O meu sobrenome Travassos, Vassos, Renata, tudo junto. E o meu WhatsApp, que é o DDD 61, eu sou de Brasília, 991548859. Pode entrar em contato comigo por esse WhatsApp e ali eu faço os agendamentos. Tá bom, Renata. Tá Eu te bom? agradeço muito mais uma vez. Obrigada Eu pelo que seu agradeço. tempo, pela sua contribuição. Eu Obrigada, tenho Valéria. certeza que esse conteúdo que a gente explanou aqui vai ajudar muito, vai contribuir muito na vida de Fantástico. muita gente. Muito obrigada. Se a gente conseguir atingir uma pessoa, Nossa, já é já está uma ótimo. pessoa, né, expandindo e consciente que pode disseminar isso aí para quem ela conhece. É Com isso certeza é aí. muito gratificante. Obrigada, Valéria, pela oportunidade, tá? Obrigada eu, Renata. Beijo.